Vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é importante, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Francisco de Assis. Caros companheiros de Ideal Espírita, nós que estamos envolvidos na busca do sagrado,
aqui nos reunimos uma vez mais para experienciar possibilidades de transformarmos o nosso dia a dia em algo que tenha a presença do divino na consciência humana, manifestando em todos os nossos atos. Que a nossa manhã, ou tarde, ou noite, seja bastante significativa e a gente possa, cada vez mais, focar em Deus, sentir Deus, presentificar-se em Deus. Hoje o nosso programa tem uma característica mais aprofundada do que é a busca de Deus em espírito e verdade. Estamos chegando à quarta etapa. Recordamos que começamos com a consciência interexistencial ampliada, a posteriori acrescentamos a consciência paligenésica e logo a seguir a consciência evolutiva. Depois disso, resta-nos ainda a consciência cósmica. Mas o que é isso? É um estado especial que não estamos acostumados a experienciar no cotidiano, mesmo em momentos de oração, porque ele muda o nível de maturação psíquica vivenciado pela consciência. Mas as literaturas espirituais, espíritas, mostram que esse é um estado que nos permite uma maior compreensão, uma maior aproximação do divino. E vocês vão entender por quê, sabendo das características de uma consciência cósmica. Primeiro, há um senso de unidade. A separatividade entre o eu e o mundo desaparece. Ela, inclusive, é responsável pela existência de uma neurose, que é essa neurose da fragmentação, ou neurose da separatividade. É uma unidade, se percebe um todo, do qual somos partícipes. Sua segunda característica é a inefabilidade. O vivido não consegue ser transmitido por palavras. Compreende-se por quê? As palavras estão no nível da consciência racional analítica. O vivido está num outro nível de consciência, que é este chamado de consciência cósmica, que a gente pode dizer que é uma consciência não dual, pode dizer que é uma consciência místico-unitária, ou intuitivo-sintética, como alguns podem chamar. O importante é que ela é pós-racional. Essa vivência, portanto, tem dificuldade de ser traduzida para a linguagem do racional. A terceira característica é o seu caráter noético. O que é que significa isso? Que isto é vivido com uma certeza muito clara, né, que é real, tão real como as nossas experiências sensoriais, ou pelo menos o que elas impressionam a nossa percepção psíquica. Então, isso não é uma alucinação, não é alguma coisa de sonho, vida onírica, é uma vivência de realidade. A quarta característica é a transcendência do tempo e do espaço. Nós já sabemos, pelas teses de alguns autores, inclusive Immanuel Kant, que esse tempo e esse espaço é função do nível da consciência que nós estruturamos desta maneira. Agora isso vai ser transcendido. Então, não existe mais essa separatividade entre presente, passado e futuro. Aliás, a noção de tempo desaparece nessa história. E também, para alguns, desaparece a noção de espaço. O próximo item é o sentido do sagrado. É um senso de que aquilo é grandioso, é vasto, é respeitável e provoca uma sensação de deleite, de beatitude, de bem-estar profundo na vida das pessoas. Essas são as marcas gerais da literatura universal. Quem vive essa consciência cósmica sabe muito mais o que é a totalidade, o absoluto, o eterno, o pleno.
Mas vocês vão me perguntar, mas isso é possível ser treinado? Não é exatamente treinado, capacitado, o termo que nós podemos usar. Mas esses estados podem ser facilitados, né? É como se eles acontecessem, mas não dependesse pura e simplesmente da nossa vontade. Nós dizemos que eles se aproximam de uma compreensão mais profunda da consciência e essa se eleva, e aí aparece esse acontecimento. Não temos, portanto, uma relação de causa e efeito para produzir esse tipo de consciência diretamente, mas podemos facilitá-la. E é isso que nós vamos ver com esses textos, essas poesias, esses exemplos que estão na nossa vida cotidiana, no busca do sagrado. Nunca poderia pensar que se pudesse viver um tal episódio, que de uma forma geral, uma beatitude contínua fosse possível. Estas visões e estes acontecimentos eram perfeitamente reais. Não há nada forçado artificialmente. Ao contrário, tudo era da maior objetividade. Recuamos diante da palavra eterno. No entanto, não posso descrever o que vivi, senão como a beatitude do estado intemporal, no qual passado, presente e futuro se fundem num só. Tudo que se produz no tempo está concentrado aí numa totalidade objetiva. Nada mais estava separado do tempo e não podia ser medido por conceitos temporais. Poderíamos evocar esta vivência como um estado afetivo que, no entanto, não se pode imaginar. Como posso me representar se simultaneamente vivo antes de ontem, hoje e depois de amanhã? Haveria o que ainda não começou, o que seria o presente mais claro e o que já teria terminado, e, no entanto, tudo isso seria um só. O sentido não poderia apreender senão uma soma, uma brilhante totalidade, na qual está contida a espera do que vai começar, assim como a surpresa do que acaba de se produzir e a satisfação ou decepção quanto ao resultado do que se passou. Um todo indescritível, no qual se está fundido e que, no entanto, se percebe como total objetividade. Diante de tal totalidade, fica-se mudo, porque é algo apenas concebível. Através do amor, realiza-se o mistério da unificação. O pensamento comum sobrevoa, não toca a vida. A simples compreensão da verdade não desce à profundidade da alma para convulsioná-la com suas sensações. No plano místico, o pensamento é vida. Cada conceito que é mito é um fato que desceu e se estampou no espírito. A fria concepção transmudou-se aqui em renovação de alma. A suprema abstração do conceito de Deus avizinha-se e se torna sensível descida ao centro da própria consciência. Deus não se aproxima, não se mostra, sente-se. A fria ideia da verdade se aquece, se anima e vibra nas palpitações de todo o universo. A sinfonia da criação não se vê apenas por compreensão,
toca-se por percepção. E isto é a sublimidade do êxtase. Assim, a música das coisas se pôs a cantar dentro de mim. A beleza, a força, o amor do todo revive em mim. Os fenômenos, a vida, o universo, já não estão afastados e no exterior, mas falam, existem em mim. Na unificação perde-se o sentido das distinções. A compreensão é um abraço. Já não sou apenas um espectador de fora, ante o panorama da criação e a arquitetura do universo, para deduzir e subir à divindade, mas estou em comunhão interior com a sua vibração. O meu olhar é um gesto que aperta o meu coração todos os seres que comigo vivem em Deus. E todos cantamos o mesmo canto, vibramos na mesma harmonia, abraçamo-nos com o mesmo amor, vivemos a mesma alegria de viver, sofremos e estamos redimidos pela mesma dor, subimos todos com o mesmo esforço para o mesmo Deus. Da fria análise da mente, os conceitos emergem aqui como figuras vivas que falam a realidade da sensação. Tudo se move, os fenômenos vivem, os seres respondem, as almas amam, o pensamento vivifica o espaço, a verdade se torna tangível. O todo toca a minha expansão de consciência. Deus, então, é real, presente, atual e ativo, em mim e em torno de mim. Para onde quer que me presente, para onde quer que me volte, esta sensação absoluta emerge de todas as coisas. O universo se ergue e vem ao meu encontro, como uma onda imensa, esmagadora. Morre-se em si mesmo, no próprio egoísmo, para ressurgir em todas as coisas. A palavra eu assume um significado diferente. A evolução rompeu os diques e o universo irrompe em mim. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com um coração grande, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Aspira as coisas celestes que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa, mas não há verdadeiro amor sem a paciência. A confiança e fé viva
Quem crê e espera, tudo alcança. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Do inferno acossado, embora se veja, enganará seus furores. Quem a Deus tem, Ele venham desamparos, cruzes e desgraças, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. E depois bens do mundo, pois tudo é nada, ainda que tudo percas, só Deus basta. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta, só Deus basta, só Deus basta. Para nos aproximarmos de Deus em espírito e verdade, é preciso, antes de mais nada, compreender como o nosso aparelho psíquico perceptivo seria capaz de apreender algo tão superior como Deus. Como é que nós chegaríamos a essa sensação? O que nós sentiríamos nesse momento em que Deus se aproximasse de nós? Existe algo que está para além da mente cotidiana, que é chamada consciência cósmica. A consciência cósmica é uma consciência que extrapola aquilo que é percebido pelos olhos, aquilo que é intuído pela mente e somente pode chegar até o nosso aparelho sensorial, espiritual, através de outras vias que não essas cotidianas que usamos para perceber as coisas e o mundo. São Boaventura, doutor seráfico da igreja, parafraseando um outro místico chamado Hugo de São Vítor, eles vão trazer uma ideia dos 3 olhos que existem em todos os seres, em homens e mulheres. Ele diz assim, São Boaventura, que existem os olhos da carne. Os olhos da carne são esses olhos que contemplam a realidade objetiva, os objetos, as coisas, o espaço, o tempo. Para além deles existe o olho da razão, o olho da mente. Esse olho é aquele capaz de processar as coisas, de nos dar o sentido lógico, de estabelecer os princípios filosóficos, por exemplo, fazer uma digressão sobre tudo aquilo que é visto, percebido e a partir daí fazer uma construção de uma realidade. Mas para além de todos esses dois, existe um terceiro, que é o chamado olho da contemplação. Esse olho não necessariamente, quando falamos de olho, não estamos nos referindo ao olho físico, nem muito menos ao olhar da mente preconsciente que faz análise de todas as coisas. Estamos falando de um olho que capta as coisas através de uma outra fonte, uma fonte muito mais sutil e que é capaz de perceber as realidades transcendentes. São Boaventura ainda dizia que o conhecimento é como uma luz exterior e inferior que é capaz de iluminar os olhos da carne. Esta luz, ela seria aquela que identifica as coisas que nós podemos perceber com os nossos sentidos. Existiria uma luz interior, que seria aquela que ilumina o nosso aparelho psíquico para fazermos, então, esses pensamentos, essas digressões sobre aquilo que foi captado. E existe a luz superior, que ilumina essa fonte de captação daquilo que é contemplativo, daquilo que está para além desses olhos perceptivos e até mesmo dos olhos psíquicos, da mente cotidiana. São Boaventura, ele vai dizer que no mundo exterior nós encontramos aquilo que é chamado de os vestígios de Deus, que são esses fragmentos através dos quais nós podemos perceber a presença do luminoso, como por exemplo o voo de uma ave, as asas de uma borboleta, as flores lindas, a majestade do universo vista pelos olhos.
pode nos dar uma ideia, essa ideia que vai construir-se no mundo mental, aquilo que é chamado de imago Dei. Então, a percepção do mundo alimenta o mundo psíquico, a percepção dos olhos da carne alimenta os olhos da mente. A luz que ilumina esse mundo exterior vai também ser a luz que vai fortalecer esta luz interior, que vai trazer a ideia da imagem de Deus. Isso que nós percebemos ordinariamente quando fazemos nossas digressões sobre Deus é isso, sobre Deus é aquilo. Mas existe uma luz superior, uma luz que é capaz de iluminar um campo, este campo contemplativo que existe na alma e que faz com que nós nos sintamos totalmente pertencentes ao absoluto, o domínio transcendente completo, absolutamente completo. Hugo de São Vítor, ele fazia, além disso, dessas visões dos olhos, ele trazia a ideia das possibilidades de como esses olhos se colocam diante das coisas. Então, nós temos o olho da cogitação, que é aquele olho que vai perceber as coisas materiais, o olho da meditação, que vai perceber as coisas do ponto de vista da sua elaboração, e o olho da contemplação, que vai ser capaz de perceber esta grande realidade absoluta que é Deus. Quando nós chegamos a essa compreensão e estabelecemos a fonte deste grande conhecimento, como é que isso se dá dentro do nosso aparelho psíquico, perceptivo, sensório? Como é que nós podemos entender que Deus realmente atingiu o foco da nossa alma, ou que nós estamos abraçados com Ele, essa sensação de Deus, como nos dizem alguns dos nossos companheiros amigos, essa sensação que não é uma sensação presente, absoluta, como nós podemos ter quando tomamos um sorvete ou experimentamos uma coisa da terra, é uma coisa muito maior, é absolutamente inefável, é uma sensação de sermos puxados, tragados para a unidade, estarmos totalmente inseridos nisso, aquela ideia de síntese do universo que toca a consciência, e apenas esta faz com que nós sejamos capazes de sermos alçados a este campo maior da consciência cósmica, da consciência universal. A ciência tradicional não tem a menor chance de fazer qualquer tipo de digressão nesse sentido. Descrevamo-la ainda, diz um filósofo amigo, deixe-me dizer assim, esta tão extraordinária forma de consciência. Expando-me na vastidão das minhas sensações. As vias sensoriais se multiplicam ao infinito à medida em que a alma evolui. Quando tudo na ascensão se desmaterializa, a vibração alcança o centro consciente, não apenas pelo canal dos sentidos, única via normalmente aberta, mas por todos os lados. Excita a ressonância de 1000 formas e cada ressonância é sensação. Como no plano intuitivo foram abertas as portas da compreensão, no plano místico se abrem as portas da sensação e forma-se assim uma percepção anímica, direta, objetiva em relação a Deus. O que ia dizer não pode ser dito. O que foi sentido não pode ser descrito. O que foi visto é invisível. Luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Só Deus. Nem alto, nem baixo, nem vida, nem morte. Sem princípio, sem ter fim. Deus. Somente Deus. Quando a tua carruagem de sol nascente surgiu na madrugada da minha vida, eu podia extasiar-me com a visão das nuvens, coando a claridade do dia, com as plumas oscilantes ao vento. Entretecia então minhas horas na contemplação da beleza, rico de luzes interiormente, sem olhar a erva tenra do caminho, submissa aos meus pés, ou a borda ladeante por onde seguiam as minhas ansiedades. Não vendo o solo, absorto na visão do firmamento, não escutei os gemidos
nem me detive na dor lamentosa. Preocupado com a estesia de fora, evitei a tristeza, marginalizando o sofrimento alheio que passava por mim em ritmo acelerado. Mais tarde, eu já andava nos trilhos da idade adulta e o teu carro de fogo em plenitude ardente fazia-me extasiar ante a tua espada flamejante, cravejada de labaredas voluptuosas que avermelhavam, dourando a terra. O amor chamou-me a atenção. Dei o que tinha, porém, desejei seguir além. A doce música da canção da sua voz nos meus ouvidos enternecia minha alma. Todavia, a magia da beleza me chamava para mais além. Eu era jovem, então, não sabendo o que era vida. Ao cair da tarde, com a visão cansada pelos anos vividos, ainda me extasiei com o forte poente, por detrás de cujos leques esgarçados em cores múltiplas, desaparecia o teu veículo viajor. A velhice enevoou as minhas experiências, e o licor juvenil amadureceu no odre do meu coração. Saí, tentando em vão reencontrar-te, estranho e profundo amor, no chão por onde o corpo alquebrado se curva e no qual a vista se detém. Sinto que passas, e mesmo sem ver-te, ouço-te, cantando as oportunidades da real alegria, tarde demais para mim. Persegui a beleza e perdi a hora de dar-me a aflição, em nome do amor que se transforma na juventude da eterna beleza e da intermina paz. É noite, e cerro os olhos, enquanto a morte me abre a porta da libertação, chamando-me ao encontro contigo, e eu me extasio com as estrelas engastadas no veludo azul escuro do zimbório, formando uma estrada coruscante por onde deverei seguir. Artista da vida, quanta estesia na tua realização. A tua voz que canta na música da natureza continua na harpa dos meus sentimentos a irradiar sons e beleza, chamando-me no rumo do teu amor sem interrupção. Imortal, antes do tempo e depois das eras, debruço-me na janela da eternidade para que a magia da tua obra me una cada vez mais a ti, embriagando-me de felicidade. Em tua homenagem, aqui deponho o meu rosário de canções aos ouvidos do mundo, e principalmente de quem, porque ainda não te encontrou, nega-se a descobrir-te na estesia da vida. E neste momento eterno, ruiu a ponte dual entre o sujeito e os objetos. Ambos se fundiram na torrente unitária do ser uno e único. Caíram as barreiras erguidas pelo ego, ultrapassadas fronteiras milenares. Passado e futuro se fundem silenciosamente, anonimamente, no eterno presente de um viver extratemporário, ultraespacial. Tempo e espaço deixaram de existir. Tudo é eterno e infinito. E eu vivo nesse aqui e agora universal. Deixaram de ser coisas separadas, o meu ser e o meu agir. Uniram-se na grande síntese cósmica da realidade una e única, universal e universica. E deste consórcio nasceu a prole da fascinante consciência do Eu Sou. A minha vida adquiriu consciência da sua profundeza, da sua excelsa altitude, da sua imensa amplitude.
E na plenitude dessa vida e sua inefável beatitude, eu sou o conhecedor, o conhecimento e o conhecido. Eu e o infinito somos um. Eu estou no infinito. O infinito está em mim. Rompeu-se o isolamento do meu eu individual, separatista. Fui inundado pelo oceano imenso do eu universal. E esse eu universico, o uno e o verso, sou eu mesmo, na forma humana do eu individual. E essa suprema beatitude mística me enche de exuberante amor para com todas as criaturas do cosmos, meus irmãos, minhas irmãs, iguais a mim, superiores a mim, iguais a mim, inferiores a mim. Essa grande família de irmãos, filhos do Pai Universal. A fraternidade de todos os finitos, nascida da paternidade do único infinito. Iniciou-se em mim o reino dos céus sobre a face da terra. Aleluia! Hosana! Amém! O que aconteceria com a nossa vida se nós já estivéssemos percebido e vivendo Deus em espírito e verdade? O que seria da nossa realidade objetiva se nós tivéssemos os olhos da contemplação percebendo as coisas do mundo material? Talvez nós tivéssemos uma outra dimensão, uma outra captação do mundo. A nossa vida certamente seria muito diferente desta que nós vivemos cotidianamente. Nós teríamos um outro olhar para o outro, para outra pessoa. Os espaços talvez fossem restringidos ou até mesmo anulados. As nossas diferenças físicas seriam totalmente transformadas em meras manifestações de uma percepção de luz, e não algo que possa caracterizar um ou outro em personalidade, em tipologias sociais como nós estamos acostumados a ver. Desta maneira, é preciso ampliar de fato essa busca do homem na sua dimensão essencial para que nós possamos verdadeiramente transitar este mundo para um mundo melhor. Não existiria a possibilidade de fazermos isso, assim como não podemos compreender Deus pelos olhos da carne, nem pelos olhos da mente, como dizia São Boaventura, mas nós podemos fazer isso por uma outra perspectiva, porque também não poderemos resolver todos os nossos problemas simplesmente pelas manifestações humanas, materiais, cotidianas. Os recursos que nós dispomos hoje e que foram capazes de ser construídos a partir da nossa mente, da nossa inteligência, do nosso cognos, isso fez com que nós tenhamos aparelhos importantes para facilitar a nossa vida periférica. Mas esta vida periférica, ela será intimamente impactada quando este homem transformado for aquele que dispense os objetos da matéria para se transformar em verdadeiros víveres de um mundo espiritual aqui neste planeta, por que não? Para isso é preciso a busca incessante de Deus, a busca incessante do sagrado e, mais do que tudo, a busca dessa essência, desse fulcro íntimo que todos possuímos. O princípio espiritual, vai dizer Leon Denis, de que é detentor, de que somos detentores, incita-nos a prescrutar os problemas que excedem os limites atuais dos nossos entendimentos e indo em busca de Deus, o Espírito universal que manifesta-se na natureza, e o homem é sobre a terra a sua mais alta expressão. Somos a criação e a expressão de Deus, que é fonte do bem. Mas esse bem nós não o possuímos de forma explícita, nós temos apenas em forma de germe, e nossa tarefa consiste, portanto, em desenvolvê-lo, em buscar este bem, em buscar esta essência. E ele diz, existem 3 movimentos da alma nesse sentido: saber, crer e querer. Saber no sentido de estarmos compreendendo o que somos, saber que verdadeiramente nós temos algo além dessas explicações materialistas fundamentadas apenas no fisicalismo. Nós podemos também querer acima de tudo, porque nós cremos
Cremos que essa realidade ela é possível. Nós sabemos através dos livros, sabemos através das informações que nos chegam que existem essas outras realidades. A partir do momento em que isso se torna uma força íntima, nós vamos então partir para o querer, para o agir, para o transformar. É preciso que o homem tenha a capacidade de conhecer a sua natureza verdadeira e a sua unidade com Deus, diz Leon Denis, e entrando essa noção em sua consciência, em seu coração, ele se eleva até a verdade suprema, domina do topo as vicissitudes terrestres, encontra a força que remove montanhas, que torna o vencedor da luta contra as paixões e permite desprezar as decepções e a própria morte. E é dessa maneira que a gente vai ampliando a nossa vida aqui na Terra, tornando esse lugar um lugar mais aprazível, um lugar onde o amor se dissemine, a fraternidade seja o sentimento principal que guia as nossas ações. Jesus dizia, na relação dos seus 3 amores, algo que está intimamente ligado a essa questão: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a verdade, com toda a pureza da sua alma. E depois que você tiver conquistado esse amor, capaz de enxergar Deus em todas as coisas, fundir-se a essa alma cósmica que está aí aguardando, ansiosa e sorridente pelos seus filhos ignorantes, que tateando pelos seus sentidos primários, estão indo na sua direção. Mas a partir desse momento em que conquistamos essa percepção de Deus e somos capazes de amá-lo em todas as suas manifestações, mesmo aquelas aparentemente desagradáveis, nós sejamos capazes agora de olhar para o outro e vermos este Deus neste mesmo outro, acabando completamente com qualquer ideia de objeto, de indivíduo, de corpo, de cor, de casta e de crença. Fazer com que esses indivíduos sejam integrados nesse divino amoroso e passemos então para além das formas, a amar o Deus que existe neste outro. E por que não dizer que quando olharmos no nosso espelho íntimo, no espelho da alma, sejamos capazes também de nos enxergar assim, sem espaços, sem dimensões, sem absolutamente nenhum tipo de conceito, eu sou, eu não sou, apenas estando e se percebendo nesta unidade maravilhosa que é Deus. Amar a Deus é o princípio fundamental para encontrar Deus no outro, Deus em mim mesmo. E talvez assim, caminhando nessa percepção, mudaremos essa sociedade tão desigual, acabaremos com as diferenças sociais, diminuiremos essa desigualdade de dignidade que existe entre os seres humanos e conseguiremos, enfim, transitar esse planeta para um planeta de homens, mulheres, de seres que serão dignos de serem chamados de filhos de Deus. Vamos conquistar esta terra, mas vamos conquistar acima de tudo os espaços grandiosos que ainda existem dentro de nós e que nos impedem de forma contundente de enxergarmos aquilo que somos, conquistando a nossa essência, transformando a essência em existência, seremos amantes, amorosos, deuses na terra. Como diz Leon Denis, Jesus dizia, vós sois deuses, deuses do futuro. Aguardemos esse tempo e saibamos que ele chegará com toda certeza. Posso oferecer minha alma à pilhagem, pois encontrei agora a alma das almas. Posso oferecer meus bens à pilhagem, que me importa no presente o ganho ou a perda. Posso oferecer minhas dúvidas à pilhagem, pois renunciei ao meu eu, rasguei o véu que cobria meus olhos e alcancei a união com o amigo Deus. Posso oferecer minha língua à pilhagem, pois agora estou despojado do meu eu. Todo o reino do meu ser está invadido pelo amigo, e é ele, Deus, só quem fala no presente por minha língua. Posso oferecer o meu palácio à pilhagem, pois quebrei todos os meus apegos. Voei em direção ao amigo Deus e desci ao palácio do amor. Posso oferecer meu remédio à pilhagem, pois rejeitando a dualidade, saciei-me na mesa da unidade e bebi o vinho da dor que vem do amigo. Posso oferecer meu jardim à pilhagem, pois estou enfastiado de sonhos intermináveis, verões e invernos, e encontrei o mais maravilhoso dos jardins.
silêncio ao amor. Arrebata meu espírito, conduz-me a ti, Senhor. Pai, me leva pelo vento, na canção me faz voar, como onda em movimento, pela imensidão do mar. No silêncio dessa estrada, já não sou eu a viver, sendo tudo sou nada, vive o Cristo em meu ser. Passo a passo a caminhada, já não tenho medo algum. Nasce o sol na madrugada, em verdade somos um. Eu e o Pai 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 somos um. Pai, me leva ao infinito, do silêncio ao amor. Arrebata meu espírito, conduz-me a ti, Senhor. Pai, me leva pelo vento, na canção me faz voar, como onda em movimento, pela imensidão do mar. No silêncio dessa estrada, já não sou eu a viver, sendo tudo sou nada, vive o Cristo em meu ser. Passo a passo a caminhada, já não tenho medo algum. Brilha o sol na madrugada, em verdade somos um. Eu e o Pai 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 somos um. Como já foi mencionado anteriormente, não podemos provocar espontaneamente, na fase evolutiva atual, o processo da consciência cósmica. Mas podemos facilitar. Podemos criar condições que permitam esta dimensão cósmica aparecer na nossa consciência, mesmo que seja diferente da consciência de vigília ou da consciência do estar acordado. Pois bem, nós vamos tentar facilitar esse trabalho através da nossa meditação. O exercício de hoje é para aproximar-nos dessa possibilidade, encontrar um estágio em que as normas vigentes da consciência sejam superadas por outro estado de estar psiquicamente organizado. Então, vamos começar, em primeiro lugar, fazendo o exercício básico, que é de tranquilização do corpo, da mente, das emoções. Tranquilização, pura e simplesmente. Vamos nos sentir cada vez mais envolvidos num estado de bem-estar mais elevado. É como se estivéssemos entrando numa psicosfera do que há de mais sagrado, do que é de maior deleite espiritual.
vamos nos aclimatando nessa psicosfera. Podemos, inclusive, imaginar um local onde nós estejamos que seja um favorecedor. Alguns poderão pensar numa fenomenologia da natureza, num local agradável, fora dos ruídos da metrópole, e outros poderão pensar num templo onde exercitem esse tipo de capacidade. Vamos fazendo isto tranquilamente, serenamente, cada vez mais serenos, tranquilos. À medida que a harmonia vai acontecendo, nós nos preparamos por uma evocação espiritual, no melhor momento já vivido na nossa história. Em algum lugar da nossa psique ele está registrado. O momento em que nos sentimos mais próximos de Deus, nos sentimos próximos da totalidade, nos experienciamos de alguma forma longe do burburinho mental que acostumados estamos no viver diário. E focado nesse estado espiritual elevado, fixamos de tal forma esta experiência, essa vivência, que aos poucos vamos notando que cessa a ansiedade do vir a ser e os efeitos das recordações desaparecem. De alguma sorte, é como se estivéssemos nos aproximando do tempo presente, único, infinitesimal. Agora, ele é dominante em nossa consciência. E é claro que, se for além, evolutivamente falando, tudo se integra num contínuo agora. A seguir, percebemos que estamos fixados nesse momento especial, que vai perdendo a noção de temporalidade, e outras memórias, outros eventos se tornam como que um filme distante e até desaparecido, caracteristicamente representativo da impermanência. Agora nós estamos nesse estado evocado de máxima espiritualidade, de deleite, e o impermanente sai do nosso foco, sai da nossa atenção, fica somente esse estado específico. Percebemos então que a multiplicidade das coisas não tem relevância. O que interessa é esse momento de unidade substancial. Nos aproximamos então de uma consciência do além-mundo dos sentidos físicos, é claro, e nos abeberamos do princípio, da lei, da consciência de unidade. Também nos desvestimos da personalidade nesse instante, o chamado eu, que é o construtor de todo o separativismo. Agora, nos dedicamos a sentir nesse deleite que tudo está em tudo, tudo está em todos, há uma unidade e, ao mesmo tempo, somos parte e todo dessa história.
E assim acontece a unificação ao todo. E nesse estágio, então, nós passamos a ser representantes dessa totalidade, partícipes dela, sentindo um certo grau de comunhão, e é como se nos descobríssemos ondas partícipes do oceano. E ouvimos então uma voz que diz: agora o todo se expressa por meio desse eu, dessa individualidade em mística comunhão. Cessam as distinções. Não há nada exterior. Tudo é um. E todos nos inebriamos nas ressonâncias transcendentais. Onda de amor jamais sentida toma o nosso ser, todos os seres, a unidade, o todo. Nos conscientizamos então que Deus é Espírito, é verdade, é amor, e nós somos igualmente Espíritos, verdade, amor. Voltamos então, lentamente, ao nosso estado de consciência de vigília. Que tal passarmos a semana pensando, sentindo, recordando dessa experiência do mais elevado estado de consciência que nós alcançamos? Cultivar isso vai facilitar algum dia a vivência da experiência cósmica. Então vamos procurar estímulos artísticos, literários, ambientais, para que esse estado permaneça em nós, porque ele é verdade, amor, presença de Deus. Boa semana.